como vocês bem sabem, o Padre Kelmo congregou na CCB Brás neste último domingo. Mas qual terá sido a impressão que o padre ele teve junto a nós? Será que ele voltaria a congregar na CCB? Bom, o padre foi num podcast e contou tudo, e você vai ficar sabendo agora aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e já recebam a paz do nosso Deus. Pois bem, o Padre Kelmo foi o assunto desse final de semana ao vir congregar na Congregação Cristã no Brasil. E, inclusive, nós ficamos sabendo que na sua juventude ele congregava junto de nós, mas depois de algum tempo acabou se afastando, saindo, foi para a Igreja Católica e foi onde ele se tornou padre. E ele é uma pessoa que tem assim um grande carisma e acabou se tornando conhecido nacionalmente quando se candidatou para presidente em 2022. Mais precisamente quando participou daquele debate na Rede Globo. Quem não lembra daquele embate entre Padre Kelmo e o presidente Lula? Ali os dois protagonizaram aquele debate, inclusive dando um grande trabalho para que o William Bonner pudesse mediar os dois. Ali quando o Padre Kelmo chamou o Lula de chefe de quadrilha, aí o Lula chamou ele de candidato laranja, disse que ele estava fantasiado e foi aquela coisa. Enfim, depois desse debate, geraram-se muitos memes aqui na internet e o Padre Kelmo se tornou assim muito conhecido. Pois é, aí nesse último domingo ele veio na Congregação Cristã no Brasil. E agora nesse podcast que ele foi e deu uma entrevista, ele fala bastante o que foi que ele sentiu, inclusive ele foi juntamente com a sua esposa, o que foi que eles acharam. Então vamos assistir a esse vídeo para que nós possamos compreender melhor qual foi a impressão do Padre Kelmo ao visitar a Congregação Cristã no Brasil. Mas antes, já se inscrevam aqui no nosso canal, dá o teu like e ativa o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo que acontecer aqui no canal do Irmão Jason. Prontinho, gente. O Padre Kelmo, ele vai falar sobre a sua visita na Congregação Cristã no Brasil, o que foi que ele achou, ou seja, qual foi o seu parecer sobre a nossa denominação. Vamos lá. De fato da sociedade. E aí eu quero aproveitar também para partilhar com você uma experiência que vivi, e com vocês que me ouvem, né? Uma experiência que vivi fantástica, maravilhosa, que me encheu o coração de alegria. Domingo, como parte também desse projeto nosso de conviver, de entender o outro irmão, eu visitei a Congregação Cristã no Brasil. Olha aí. Uma igreja evangélica, todo mundo conhece, protestante, a Congregação Cristã no Brasil, que está aqui há muito tempo. O fundador me parece que chama-se Luiz Franciscon, né, que fundou no início do século XX, né? E esta igreja está presente no Brasil inteiro e vários países também. E eu tive a alegria de visitar a sede nacional da igreja, que fica no Brás, nesse domingo agora. Participei do culto com eles. Estava ali para experimentar, para sentir como é que o irmão que vive a mesma fé cristã que eu, no Cristo, mas de uma outra forma, diferente, com uma outra liturgia, diferente da minha. Como é que ele faz? Como é que eles se comportam? Como é que eles lidam com a palavra de Deus? E eu saí de lá enriquecido. Legal. Porque... Olha isso, gente. É interessante o que ele está dizendo, porque
a liturgia da Congregação Cristã no Brasil é totalmente diferente da liturgia da Igreja Católica. Então, eu acredito que tenha sido para ele uma experiência única, né, aí para o Padre Kelmon. Mas vamos continuar. A pregação daquele ancião, né, estava impecável do início até o fim. Tudo que ele disse é o que eu ouvi de muitos padres na catequese e é o que eu também prego hoje, que a nossa vida, ela é chamada a santidade. Amém. O princípio fundamento da pregação dele era essa, a nossa santificação. Devemos ser imitadores do Cristo. Isso. Então é o que eu prego, é o que eu acredito. Olha aí, pregação impecável do ancião da Congregação Cristã no Brasil. Olha aí, vocês que são críticos, né? Vocês que vivem aqui falando mal da CCB. Ah, a CCB não tem pregação cristocêntrica. Olha aí, gente, não é alguém da congregação que está falando, é um sacerdote católico, é alguém que está de fora, que veio aqui nos visitar e que ficou simplesmente maravilhado com o que viu, principalmente da pregação, né? Uma pregação falando sobre Jesus Cristo, dizendo que nós temos que ser seus imitadores, ou seja, pregação cristocêntrica, sim. Agora, os críticos, lógico que eles vão fazer o quê? Tentar tirar tudo do contexto, distorcer o que está sendo pregado, lógico, para tentar desmerecer a nossa denominação. Mas pega essa aí, vocês críticos aloprados, os secadores, vejam aí, alguém com uma visão totalmente diferente da nossa, uma visão totalmente diferente da sua também, falando que ficou muito maravilhado com o que viu dentro da CCB e principalmente a palavra pregada. Depois, um ambiente harmonioso, com cânticos maravilhosos, né? Com uma disciplina, uma regra. A visão que você chega, você já vê aquele ambiente de luz, de paz, de serenidade. Minha mãe estava comigo e depois comentou comigo: meu filho, eu fechei os meus olhos, eu pensei que eu estava no céu. Então, é um ambiente maravilhoso. A verdade é que o padre e a mãe dele, eles ficaram como a rainha de Sabá. Né? A rainha de Sabá, ela ouvia falar bastante sobre o rei Salomão e a ordem, a decência, o respeito que havia ali no palácio, e ela não acreditava que fosse tudo o que ela ouvia. Ela acabou indo lá para tirar a prova. E quando ela chegou no palácio, ela disse que o que ela ouviu não foi nem a metade do que os seus olhos estavam ali contemplando. Eu percebo isso no olhar aí do padre, onde ele diz: olha, a minha mãe fechou os olhos e achou que estava no céu. Tanta ordem, tanta decência, tanto zelo pelas coisas de Deus e principalmente a comunhão deste povo. E os diáconos, o diácono Marcos e o diácono Nilson, foram gentis demais comigo, né? E com o Roberto e Eduardo, minha mãe, que estavam juntos. Padre, o senhor quer conhecer a nossa igreja também, não só aqui o templo, mas as estruturas dela? Eu digo, claro, para mim é uma honra poder conhecer. E subimos aquelas escadas e fomos ver a estrutura que tem no primeiro andar, depois de cima, como é linda a igreja. Por trás nos levou para ver a piscina que eles têm, a pia batismal, né? A piscina dele. A piscina que ele está se referindo aí, gente, é o tanque, tá? O tanque batismal ali do Brás. Depois nos levou ainda em lugares mais restritos, né? Nos apresentou toda uma estrutura de acolhimento dos irmãos. Eles se preocupam tanto uns com os outros, né? Então,
não é só ir lá orar, mas a preocupação com o outro foi o que eu vi. Com o outro irmão que chega. E todos voluntários, todos. Nos mostrou um ambulatório, um médico que é membro da igreja estava ali como voluntário, enfermeiras para cuidar dos irmãos que podem passar mal. Tem um ambulatório ali muito bem estruturado. Nos mostrou uma hospedaria com 300 camas para 300 pessoas. Né? Tudo bem organizado, tudo limpo, um refeitório enorme com panelas que caberia você e eu dentro. Né? Então, panelaço, hein? Um açougue, né? Uma estrutura, um anfiteatro. Não falta nada, não falta nada. Dentro da Congregação Cristã no Brasil, nós nos preocupamos com os mínimos detalhes. Então vocês estão vendo aí que o Padre Kelmo, ele ficou realmente surpreendido com tudo o que ele viu ali. Ele ficou embasbacado, de boquiaberto, com o comportamento dos irmãos, também o comportamento das irmãs, a educação do nosso ministério, que o recebeu muito bem, se preocupou em mostrar ali todo o templo da CCB, e o Padre Kelmo ficou realmente muito impressionado. Uma estrutura de reuniões, legal. Ou seja, eu saí dali impactado com tamanha organização, com tanta beleza, com tanta seriedade, com tanta disciplina que os irmãozinhos da Congregação Cristã no Brasil têm uns com os outros e como eles levam muito a sério a vida cristã. Certo. Então, é tão a sério que a gente vê o reflexo nas ações deles, né? Nos mostrou como é que eles constroem as igrejas, coisas particulares, né, deles. Legal. Olha, Padre, nós construímos essas igrejas dessa forma, temos esse projeto aqui, né? Em tantos dias nós conseguimos levantar um templo, nós fomos numa tribo de índio, fizemos isso, fizemos aquilo. Então eu saí dali feliz, né? Queríamos nós todos que todos nós agíssemos dessa forma, com tanta disciplina, com tanta organização, com tanto planejamento, pensando no bem-estar do outro, com a motivação principal para fazer tudo isso, servir a Deus, na pessoa do outro. Então, parabéns aos irmãozinhos da Congregação Cristã no Brasil, continuem fazendo esse belíssimo trabalho, e eu espero poder visitá-los de novo, porque eu gostei muito do que eu vi. Legal. Eita Deus, tá vendo aí, pessoal? Eu espero visitar eles novamente, porque gostei muito do que vi. Essa é a obra de Deus, que pelos ex-CCBs, por aqueles que saíram, é tão criticada, né? Pessoas que não conseguiram, infelizmente, estando aqui no nosso meio, guardar a sã doutrina, andar em santidade, porque é isso que a palavra ela pede para cada um de nós. Mas está aí, o depoimento de um sacerdote da Igreja Católica, que vindo até aqui ficou simplesmente maravilhado, sem acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Então, pessoal, percebam que muita coisa do que muitos ex-CCBs falam não é verdade. Você que por acaso está aqui no nosso meio e às vezes fica com o coração um tanto que balanceado ao ouvir canais de críticos, ao ouvir pessoas que saíram, muitas das vezes até nos xingando. É muito usos e costumes. É muita santidade ali no meio do povo. Para que tudo isso? Gente, o povo de Deus é um povo zeloso, de boas obras, separados do mundo. Nós não podemos nos assemelhar ao mundo. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Percebam aí o que o padre falou. Esse povo é diferenciado, esse povo é diferente. Você olha neles e vê a preocupação com o próximo. Se as pessoas que estão de fora olharem nós e não conseguir ver nenhuma diferença para os gentios, o que estamos fazendo aqui, meus irmãos?
Será que estamos realmente dando testemunho de Jesus Cristo? É o caso de outras igrejas aí, né? Igrejas que alguns ex-CCBs têm ido. Igreja presbiteriana, igreja batista reformada. Infelizmente, essa é a realidade, né? Igrejas que você entra lá, você olha e não vê diferença nenhuma para o mundanismo, né? Que seja nas vestes ou que seja em comportamentos. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição, mas a porta estreita, poucos serão os que a encontrarão e os que permanecerão nela. Então, temos sim que manter a nossa vida enquanto estivermos aqui na terra em santidade com o Senhor nosso Deus. Cuidado com esse evangelho adocicado. Esse evangelho que você pode fazer de um tudo, né? Mas Paulo já dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E, meus irmãos, esse Padre Kelmo é realmente uma figura, hein? Gente, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do nosso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e até o próximo vídeo.